Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. E pedimos agora pela meditação na Tua Santa Palavra, que possa vir nos confrontar, ó Pai, confrontando a nossa vida espiritual, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, além de aprender a Tua Palavra, colocá-la em prática para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje fazer um estudo um pouco diferente sobre um livro que nós começamos a estudar nos encontros de senhoras, né? Minha esposa trazia uma reflexão para as senhoras e eu estava compartilhando uma reflexão com os homens. E eu estava querendo concluir essa reflexão, né? E devido à pandemia e outras coisas, não foi mais possível realizar essas reuniões. Então eu resolvi trazer essa meditação no culto de domingo à noite. É uma reflexão mais direcionada aos homens, mas as mulheres não ficam de fora, certo? Porque quando se fala em família, as obrigações do marido, os deveres do marido, vamos ter que tocar também nos deveres da esposa, porque é para a edificação de todo o lar. Aí alguém pode pensar assim, não, mas eu já sou casado. Vai dar certinho para você mesmo, né? Ah, mas eu ainda não sou casado. Também vai dar certinho, porque você já vai aprendendo. Quando chegar lá, eu sou criança, também vai dar certo. E quando você chegar na idade de adulto, de casar, você já sabe como se comportar diante de Deus dentro do seu casamento, né? Então, mas eu não sou mais casado, sou viúvo. Também vai dar certo, porque você pode aprender e ensinar para os filhos, corrigir alguns erros que cometeu, que todos nós cometemos erros, não somos perfeitos e temos sempre alguma coisa para aprender, principalmente da palavra do Senhor. Quanto mais eu estudo a Bíblia, sabe o que é que eu descubro? Que eu não sei nada. Isso é o que eu descubro. Quanto mais eu estudo as Escrituras Sagradas, mais eu descubro que eu não sei de nada, porque parece assim uma fonte inesgotável de conhecimento. Você estuda um versículo hoje, quando é daqui a um mês você vai estudar o mesmo versículo, você já aprende outras coisas que pode aplicar na vida com base naquele mesmo versículo. Aí eu fico sempre perguntando, meu Deus, e a gente vai parar de estudar a Bíblia quando, né? Nunca. Certo? Não é que eu quero parar de estudar a Bíblia não, porque cada vez que a gente estuda a Bíblia, é uma renovação espiritual que nós temos, que aprendemos mais e nos sentimos naquele dever, naquele privilégio de obedecer ao nosso Pai Celestial, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Então, o nome desse livro, que nós vamos seguir o estudo, é Homens Fortes, certo? O autor aqui é John Crotty. Acho que é assim a pronúncia, não sei. Eu não sei muito inglês, não sei nada, na verdade, né? Então, esse livro é muito bom. Eu já li uma parte dele, não li todo, mas eu li uma parte e traz muitas lições interessantes para a nossa vida. Tanto para, como eu falei no início, tanto para os homens quanto para as mulheres também. Por incrível que pareça, ser homens fortes, mas também vai trazer algumas aplicações para as mulheres. Porque o intuito, na verdade, é fazer com que o casal aprenda a viver a vida conjugal da maneira correta, dentro da vontade de Deus. Então nós vamos aprender lições aí para o casal, marido e mulher, certo? O primeiro capítulo fala sobre a importância da liderança espiritual. Então assim, como você já sabe que eu sou meio ruim de memória, eu não consigo decorar o livro. Então vou ler e aí vou explicando algumas coisas e trazendo aplicações para as nossas vidas, certo? Que era o que eu fazia na reunião dos homens ali também. A importância da liderança espiritual. 2 filas se formaram à entrada da igreja, numa reunião para homens. Uma longa fila permanecia em frente à porta onde estava escrito assim, homens que não são os líderes espirituais de suas famílias. Tinha 2 filas, uma assim, homens que não são os líderes espirituais das suas famílias. Aí faz a fila, tava uma fila longa, né? E na outra fila estava escrito assim, homens que são os líderes espirituais de suas famílias. Somente um homem permanecia nesta fila, onde dizia que os homens eram os líderes espirituais das suas famílias. Só um homem. Ou seja, a maioria reconhecia que não era o líder espiritual da sua família.
Aí perguntaram àquele homem por que ele tinha ficado naquela fila, qual era o segredo, né, dele ser lá, dele estar naquela fila. Aí ele disse assim: apenas estou onde minha esposa mandou que eu ficasse. Ele estava lá dizendo que era o líder da família porque a esposa mandou ele ficar lá, né? Então, para nós observarmos que o que é que essa história quer nos ensinar? E, infelizmente, a maioria dos homens não são os líderes espirituais de suas famílias. E nós vamos aprender o que é essa ideia de ser um líder, de ser o cabeça do lar, de ser o chefe da casa, o que é muito distorcido hoje e ainda dentro das igrejas, que não era para ser distorcido dentro das igrejas, não era para ser. No mundo eu fico calado, porque no mundo não tem a instrução da palavra de Deus. Mas nas igrejas, esse ensinamento do que é ser um líder do lar não era para ser distorcido, mas infelizmente é. Assim como é distorcida a ideia de ser a mulher ser submissa ao marido. Que tem muita gente que pensa que a mulher ser submissa, ela ser escrava do marido. E não é. Não é. Deus, quando ele criou a mulher, ele não disse: far-lhe-ei uma escrava. Foi assim que ele disse? Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, capaz de auxiliar realmente o marido. E não é para ser escrava do marido. Então nós vamos, diante desses estudos, nós vamos esclarecendo algumas dificuldades que temos. Há uma necessidade evidente em nossos dias por homens que assumam a liderança espiritual de suas famílias. O que eu achei interessante nesse primeiro capítulo é que ele vai falar sobre a ideia da liderança espiritual. Às vezes, tem homens que são líderes da casa, no sentido do mantimento. Coloca arroz e feijão na mesa, mas não é o líder espiritual, que é diferente. Colocar arroz e feijão na mesa não é tudo. Eu não sei se vocês são do tempo que às vezes as pessoas diziam assim, os pais, né? Quando a família reclamava de alguma coisa, aí os pais diziam: tá faltando alguma coisa? Aí, tá faltando arroz, feijão? Não, tá não. Então pronto. Ou seja, é como se o arroz e o feijão fosse tudo, fosse o suficiente para suprir as necessidades da família. E não é. De acordo com as escrituras sagradas, arroz e feijão não supre tudo. Porque a mulher, por exemplo, ela precisa de amor, de carinho, de atenção, de um ouvido amigo, um ombro amigo para chorar às vezes, para afogar as suas mágoas, para desabafar, porque as mulheres também têm dificuldades. Às vezes o homem é orgulhoso e pensa que só ele passa por problema e a mulher não, ela tem que aguentar tudo calada. E não é bem assim. As mulheres também têm suas dificuldades e às vezes elas precisam de alguém para desabafar. E ela vai desabafar com quem? Tem que ser com o marido. Se ela é casada, tem que ser com o marido. E se ela não é casada? Aí é com os pais. E aí onde nós encontramos muito problema hoje na sociedade é justamente por isso. Porque as mulheres que não são casadas, não estou generalizando, certo? Preste bastante atenção nisso. Eu tenho muito cuidado porque a gente não pode generalizar, porque nós não conhecemos todos os casos. Mas preste atenção, o que acontece hoje em algumas casas, não vou dizer nem em muitas não, algumas, né? Algumas, ser modesto. Os pais não têm mais tempo para os filhos. Aí quando os filhos têm alguma dificuldade que precisam desabafar, vai desabafar com quem? Não tem pai, não tem mãe, né? Entre aspas, porque são pais ausentes, que não estão presentes com os filhos, conversando, ouvindo, aconselhando. E aí os filhos vão se aconselhar com quem? Com outros jovens, da mesma idade. E aí pensem nos conselhos. Né? Hoje já começa assim: e aí, mano, tu sabe, né, cara, que é assim. Eu não disse nada, né? Mas pronunciou um monte de palavras. Eu trabalho em escola, trabalho com jovens até a faixa de 14 anos, 15 anos, e eu sei como é o palavreado deles. É assim, tipo assim, ó. Certo, diga alguma coisa. Não disse nada, né? Tem alguns que vão apresentar seminário lá na frente e diz: tipo assim, professor, você sabe, né, que a coisa é assim. Eu digo: tá bom. Comece a falar alguma coisa que até agora você não disse nada, né? Então são pessoas que têm muitas palavras para pronunciar, mas pouco conteúdo. Por quê? Está aqui a doença. A doença do mundo hoje é essa aqui, ó. Se você olhar esses youtubers mais famosos que tem por aí, que a plateia são jovens, crianças, adolescentes ali, olha o palavreado, olha o vocabulário dessas pessoas. Um vocabulário pobre. Não estou generalizando, mas alguns são assim.
E é assim, ó, cheio de seguidores, mas não tem um vocabulário, não tem uma comunicação, não tem algo produtivo para repassar para as crianças. Aí eu lhe pergunto, por que que essas crianças estão tão presentes lá? Por quê? Vou exagerar, viu? Porque não tem pai nem mãe. Não tem. Pai e mãe que chega, meu filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Você quer brincar? Vamos brincar, vou brincar com você. Mas não, chega logo, dá um celular de ponta pro filho, que é pra eu me ver livre. O menino aí perturba demais hoje, né? Tá aqui que é pra assistir minha televisão, meu jornal sossegado. E deixa o filho lá com a ferramenta que pode ser uma bênção, se souber utilizar, mas pode ser uma maldição também. Né? Aí eu te pergunto, um jovem, um adolescente, uma criança, ele vai ter maturidade para discernir, para assistir só coisas boas na internet? Só o que é produtivo, espiritual, que vai trazer algo bom para a vida dele no futuro? É muito difícil. Pode ser que tenha, não estou dizendo que não tenha, não, mas é muito difícil. Uma boa parte que nós temos visto hoje assiste coisas que não são produtivas, que não contribuem na vida deles, para o futuro. São coisas negativas, mas porque a ausência dos pais. Então, os filhos precisam dos pais para conversar, para desabafar, para ouvir conselhos, então precisam de líderes espirituais. E quem é o líder espiritual da família? Quem deve ser? O pai, o homem da casa, homens fortes. O homem é que tem que ser o líder espiritual da sua casa. Não, deixa a mulher se virar aí com os meninos, né? Eu vou assistir o jornal. Não, o homem é o líder espiritual. Ah, mas então a mulher não pode conversar com os filhos? Pode. E quem é que orienta a mulher para conversar com os filhos? Quem? O homem, que é o marido, que ele não é o líder. Então ele lidera. Olha, minha filha, vá conversar com o menino ali, isso, né? O homem é o líder espiritual da sua casa. Ai, irmão, mas eu não sei não, a mulher conhece mais a Bíblia do que eu. Então já está errado por aí, né? Está errado por aí. Porque se você é o líder espiritual, vamos já entender essa questão, o homem é o líder espiritual da sua casa, então ele tem que buscar o conhecimento bíblico. Ai, mas eu não sei ler, a mulher sabe, eu não sei. Tá bom. Tem umas ferramentas hoje maravilhosas na internet, tá lá no celular. Ó. Você abre a Bíblia, aí tem lá ó, um áudio, ó. Você aperta aqui. Salmo 127. Dá para ouvir aí? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardasse, em vão vigia sentinela. Dá para aprender da Bíblia? Dá para aprender? Dá. Já agora, como é que eu paro? Desligar o celular, né? Parou, né? Então tá aí, ó. Um celular tá na sua mão, você pode ouvir a Bíblia, precisa saber ler, não. A gente não sabe cutucar o celular não, e fazer as coisas, né? É só aprender o caminho para ouvir o áudio da Bíblia. Pronto, você escuta a Bíblia onde tiver. Certo? A tecnologia hoje nos ajuda em muitas coisas. É só saber usar para o bem. Então eu não tenho mais nem a desculpa. Hoje eu não sei ler, então não tem como aprender a Bíblia. Pode. E não tem só... Ah, mas não tem esse celular moderno, não. É só pedir a nós que nós temos a Bíblia em áudio. Todinha. O Antigo e o Novo Testamento. É só pedir, traga um pendrive que a gente grava. Eu não cobro nada, é de graça. Certo? Traga só o pendrive e a gente grava. E se você não tiver condição de comprar o pendrive, a gente ainda compra e ele dá. Pendrive gravadinho com a Bíblia toda. Então nós não tem desculpa hoje de não ouvir a Bíblia, de não saber a Bíblia porque não sei ler, ou porque não tenho acesso, porque não tenho um celular bom. Não, tem várias ferramentas hoje. Compra uma caixinha de som, daquelas miudinhas de 20, 25 reais, um pendrivezinho, bota lá e passa o dia ouvindo a Bíblia. Então nós temos ferramentas hoje para aprender das Escrituras. É só buscar o conhecimento. A Bíblia mesmo fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós já estamos errados quando não buscamos o conhecimento bíblico. E principalmente o homem, que é o líder espiritual do seu lar. Como é que eu vou ser o líder espiritual da minha casa se eu não conheço a Bíblia? Tem como? É difícil. Como é que eu vou ser o líder espiritual da minha casa se eu não vou aos cultos? Se eu não oro? Se eu não busco a Deus? Não tem como. Mas para eu ser o líder espiritual da minha casa de forma correta,
positiva, eu tenho que buscar o conhecimento de Deus, por meio da leitura da Bíblia. Se eu não sei ler, ouvir a Bíblia, ouvir as instruções da palavra de Deus, orar, buscar a presença de Deus em oração e servir ao Senhor. Então, assim como o jovem precisa dessa orientação espiritual dos pais, a mulher também precisa da orientação espiritual por parte do marido. Porque a Bíblia mesmo já nos ensina que a mulher é a parte mais frágil, não é não? Então a mulher ela tem a facilidade maior de se abalar com as intempéries da vida, com as tempestades da vida, com as dificuldades da vida. Ela é mais suscetível a isso, é mais frágil. Então ela acaba sofrendo mais com as dificuldades da vida. E ela vai se apegar a quem? Primeiro a Deus e depois ao marido. Se ela é uma mulher casada, ela se apega ao marido. Meu filho, eu estou com dificuldade nisso, estou sofrendo, estou angustiada. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Aí o marido orienta, olha, faça assim, assim, a Bíblia diz isso e isso. Mas para nós orientarmos de maneira espiritual, nós precisamos ter o conhecimento das Escrituras, para que nós possamos desenvolver da maneira correta essa liderança espiritual. Então, é uma necessidade muito grande hoje. Os homens não querem ser os líderes espirituais nas suas casas. Eles simplesmente só querem ganhar o arroz com feijão e pronto, acha que está tudo resolvido. E não é só isso. A nossa vida não é só feita de arroz e feijão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, da palavra do Senhor é que nós precisamos muito mais para ter a paz interior. Ao invés de abraçarem o papel e as responsabilidades que Deus lhes confiou, muitos homens que alegam ser seguidores de Cristo ou são ditadores ou são moles. E aí, às vezes, tem aquele ditado, quando não é 8 é 80, né? Tem uns que são molenga mesmo, não quer nem saber de nada de ser líder da sua casa e acabou a história e deixa a mulher mandar em tudo e pronto. Deixa ela resolver tudo. E já tem outros que querem ser ditadores também, controladores de tudo. E não é nem 8 nem 80, tem que ter um equilíbrio. Temos que pedir a Deus sabedoria para manter um equilíbrio. Nós não somos ditadores. Como eu falei no início, que há muita distorção com relação à compreensão do que é ser um líder da casa. Às vezes tem homens que acham que é ser um ditador. Não é tudo que eu digo e acabou a história, a palavra de rei e pronto. Não pode nem ser questionado. Está errado. Está errado. Porque eu não posso ser um ditador na minha casa. Tenho que ouvir a esposa, conversar. Às vezes a esposa tem mais razão do que nós. E a gente tem que baixar a cabeça e, não, tá certo, vamos fazer do jeito que você está dizendo. E às vezes a mulher também tem que entender que o marido também às vezes tem razão. Não é tudo que a mulher diz que o marido tem que aceitar também. Então tem que ter um equilíbrio, irmãos. Tem que ter um equilíbrio. Uma das grandes dificuldades que nós vemos nos casamentos é o seguinte, vou tentar dar um exemplo prático. O marido é um ditador e a mulher fica ali escrava, escuta tudo, ouve tudo e obedece em tudo que o marido manda. A mulher vive frustrada. E o marido também insatisfeito porque não tem comunhão com a mulher. A mulher não quer mais nem conversar com o marido. Um outro problema é quando o marido diz, pois tá bom, então não vou mais dizer nada, deixa a mulher resolver tudo aí e pronto. Aí o marido vive insatisfeito porque não está desenvolvendo o papel de líder da casa. A mulher está em pecado porque não está em submissão ao marido. E a mulher também vive insatisfeita porque é uma carga muito pesada para ela ser a líder da casa. São os erros que acontecem muito nas famílias. Então tem que haver um equilíbrio. Senta e conversa. E pede a Deus sabedoria. Principalmente o líder da casa tem que pedir a Deus sabedoria. O homem tem que pedir a Deus sabedoria para tomar decisões. Por quê? O homem tem que tomar decisões finais. E ele tem que ter pulso para isso. Não é pulso para mandar na mulher e oprimir a mulher, não. É pulso para assumir as responsabilidades das consequências das decisões. Porque às vezes nós acertamos e às vezes nós erramos. E o homem tem que ser muito macho para poder aceitar isso, tomar as decisões e no final colher também dos resultados. Se deu certo, graças a Deus, né? Ufa, que bom. Se deu errado, opa, a culpa é minha, foi eu que bati o martelo. Ah, meu irmão, mas se fizer isso, o homem é um ditador. Não, irmãos. Cuidado, porque quando o marido toma as decisões finais, o que é que acontece com isso? Ele está protegendo a esposa de sofrer mais na frente, que é o que muitas mulheres não entendem. Acha que ela quem tem que tomar decisões,
Porque ela é mais sabida do que o marido, ela tem mais estudo do que o marido é analfabeto, e é ela quem tem que tomar as decisões da casa. Cuidado, porque tem acontecido muito erro por conta disso. Porque na hora que a decisão dá errado, quem é que vai sofrer a consequência do erro? A mulher vai ficar lá, eita, foi eu que decidi errado e agora e tal, vai sofrer muito. Já o marido não esquenta muito com isso não, o homem já foi feito para aguentar a pancada mesmo. Deu errado, foi eu. Pode deixar que eu resolvo. O homem já foi feito assim, irmão. Não foi nós que... eu quis nascer assim, mais rígido, mais duro mesmo, de aceitar as dificuldades e assumir as responsabilidades, não. Foi Deus que fez assim. E por que Deus fez assim? Para proteger a mulher. Lembra que eu falei no início? A mulher é a parte mais frágil. Então Deus já fez o homem mais resistente para proteger a mulher, que é a parte mais frágil. E aí muitas mulheres erram porque não querem assumir que são a parte mais frágil. Aí acabam sofrendo, porque quer tomar o lugar do marido. Aí quando dá errado, vai sofrer. E às vezes tem marido que diz, olha, bem que eu disse. Bem que eu disse, agora sofra. Né? Então, a gente tem que cada um, irmãos, colocar no seu lugar. O marido tem que assumir a responsabilidade de ser o líder e assumir mesmo, tomar as decisões, se der errado, assumir fui eu, pode deixar que eu resolvo. E a mulher tem que aceitar. Ela deu uma opinião, o marido não acatou, entrega a Deus. O Senhor está aí, está em tuas mãos. Mas vai dar errado. O problema dele, ele é o líder, né? É a proteção para você, mulher, para você. Deus quer lhe proteger. Se deu errado, é problema do marido, ele se resolve com Deus. Eu dei a minha opinião. A mulher tem que pensar assim, eu dei a minha opinião. Ele não quis ouvir, então ele se resolve com Deus. É isso que eu ensino lá em casa, a minha esposa. Eu ensino isso a ela, olha, vamos conversar, dê sua opinião. E eu vou analisar. E eu tomo a decisão final. E não se preocupe. Se der errado, eu me resolvo com Deus. Eu resolvo. Pode deixar. Vá dormir seu sono sossegado. Porque é o que eu entendo das Escrituras, que o marido tem que tentar proteger a mulher. Quando o marido é decidido, que vai lá e resolve as coisas e tudo, não é porque ele quer se amostrar ou aparecer, não. É porque ele quer obedecer a Deus e proteger a esposa. Para não deixar a esposa sofrer com as coisas erradas que aconteceram na casa. Então, deixa a mulher protegida, para não estar sofrendo com essas coisas. Então, homens precisam assumir a liderança da sua casa. Tem que ser de forma amorosa. Não é de forma ríspida, ignorante, com palavras duras, mas tem que ser de forma amorosa. Tomar as decisões, se acertou, graças a Deus. Se errou, assuma o erro. Certamente, muitas expectativas e ideias erradas nublaram a verdade nesta área da vida em família. O objetivo deste livrete é motivar, equipar e encorajar homens a incrementarem sua liderança espiritual em casa. Primeiramente, vamos tentar resumir a liderança espiritual em seus componentes básicos, para então buscar conselhos práticos que implementem as questões mais importantes em sua família. Todavia, antes de iniciar, temos de considerar a vasta importância dos homens tornarem-se líderes de família e crescerem como tais. Observemos 4 fatores que demonstram quão importante é este tópico. Então, é muito importante que os homens assumam a liderança espiritual da sua casa. E ele vem falar aqui 4 tópicos relatando, reforçando essa importância dos homens assumir a liderança espiritual da sua casa. Primeiro, importa aos homens liderarem suas famílias porque Deus os fez líderes. Foi, irmão, nem sabia disso. Vamos embora ver, né? 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem... Foi nós que quisemos ser assim? Não, pai, porque os homens querem ser mandão demais, né? Se ele estiver extrapolando, está errado. Tem que ter um equilíbrio. Mas quem fez o homem o cabeça da mulher, não fui eu. Foi Deus. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Preste atenção, com relação a essas lideranças, quem está na ponta? A mulher. Não é?
Não é porque ela é inferior, não, viu? A mulher não está na ponta lá, não é porque ela é inferior, não. É porque Deus quis proteger a mulher. Colocou ela lá. Ela tem que ser submissa ao homem, não é? Tudo bem. E o homem tem que ser submisso a quem? Aqui, ó. Cristo, o cabeça do homem, não é não? Então a mulher tem que ser submissa ao marido. E o marido tem que ser submisso a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Certo? Então temos que entender essa hierarquia imposta por Deus, para que nós possamos viver em paz. Ah, então eu vou fazer na minha casa do meu jeito. Está errado. Não é do meu jeito, do jeito do homem. É do jeito de Cristo. Porque Cristo é o cabeça. Eu não vou liderar a minha casa como eu quero fazer. Está errado. Tem que ser como Deus quer que seja feito. É por isso que nós precisamos ter o conhecimento das Escrituras. Como é que eu vou liderar a minha casa de acordo com a Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Então eu preciso buscar o conhecimento das Escrituras. Irmão, mas eu não conheço não, os 31.105 versículos não. E agora? Vá buscando conhecimento e vá agindo de acordo com o que você já sabe. Mas irmão, e se eu errar? Não vou assumir liderança não, que pode eu errar. Foi o que eu disse antes, se errar, assuma o erro. Errar é humano, irmãos. Burrice é permanecer no erro. Isso é que é burrice. Mas o errar é do homem. Você agiu porque não sabia, errou. Agora aprendeu o que era certo. Pois não faça mais o errado. Ninguém nasce sabendo das coisas, não, irmãos. Ninguém nasce sabendo. E a gente vai amadurecendo com o tempo. Logo no início da minha conversão, eu muito orgulhoso, as pessoas me perguntavam uma coisa da Bíblia, eu queria responder. Qualquer coisa, né? Só que depois, eu estudando a Bíblia, por isso que eu disse, quanto mais eu estudo, eu aprendo que não sei. Eu, vale, meu Deus, não posso fazer isso não, né? Eu tenho que reconhecer quando eu não sei. Se alguém me perguntar uma coisa e eu não souber, eu tenho que dizer, não sei. Ah, mas você é um crente e não sabe. É lógico, eu não sou Deus. Só quem sabe de tudo é Deus. Então hoje eu tenho esse entendimento. Mas isso levou um tempo para aprender. Então a gente não nasce sabendo. Quando eu aceitei a Cristo como Salvador, a Bíblia veio toda na minha mente, entrou lá, pronto, já sei de tudo. Não é assim que funciona, não. A gente vai buscando conhecimento. A minha conversão foi em 2008. Quantos anos? Quem é bom de matemática aí? 13 anos. E agora, em 2022, vai completar 14. Ao dia 14 de março de 2008 foi a minha conversão. Vai completar 14 anos. Sabe quantos anos faz que eu estou no ministério? De setembro de 2012 para cá. Quantos anos? Fez 9, não foi? Agora, em setembro desse ano, vai fazer 10 anos que eu estou no ministério como missionário. E olha o quanto eu ainda tenho que aprender. 12 anos estudando a Bíblia para ensinar aos outros. E ainda não sei de tudo. Tenho que estar estudando semanalmente, diariamente, tenho que estar estudando as Escrituras para ensinar para vocês. Eu aprender para mim e compartilhar com vocês o que eu aprendo. Então a vida é um aprendizado. Você vai parar de estudar a Bíblia quando? Nunca. Se você quer servir a Deus da maneira correta, você não vai parar de estudar a Bíblia nunca. Eu costumo às vezes usar o exemplo do pastor Manuel, né, que ele está no ministério há bem uns 30 anos. A conversão dele acho que foi na década de 70. Olha quantos anos faz. E ainda hoje ele estuda a Bíblia. Para toda a pregação que ele vai fazer, ele estuda as Escrituras. Aí, meu Deus, o pastor Manuel está com uns 30 anos de ministério, ele está estudando, imagine eu, né? Uma criança no ministério. Tenho que estudar. Então imagine quem não estuda para ensinar. Porque você que não é um pregador da palavra, assim, semanalmente está pregando, você às vezes não tem nenhum costume de estudar a Bíblia. Às vezes só tem o costume de ler, né? Eu vou ler. Aí leu, beleza, li. Mas você aplicou o que dali para a sua vida? Não, nada, eu só li a Bíblia, foi maravilhosa a leitura. Foi que você aprendeu. A primeira coisa que vai recoçar a cabeça, né? Não lembro não. Não é assim? Então como é que nós vamos crescer dessa forma? Então tem que estudar as Escrituras. Tem que procurar o entendimento, o conhecimento da Bíblia, para que a gente possa, cada dia mais, liderar melhor a nossa casa. O homem é o cabeça da mulher. Foi Deus que fez assim. Não fui eu que fiz assim. Irmão, mas... Aí a mulher pode pensar, não, mas não pode. O homem lá de casa não lidera. Ele não é o cabeça lá de casa.
Já ouviram isso? E agora, irmão, como é que a gente resolve essa situação? Porque o homem não é o cabeça da casa. E aí? Cuidado. O que é que a Bíblia diz? Presta atenção, eu vou ler de novo. Vocês sabem que eu gosto de provar na Bíblia, né? Quero, entretanto, que saibais ser. Aqui é o verbo ser, não? Tem alguma dúvida aqui que Cristo é o cabeça de todo homem? Não, porque o verbo ser dá uma certeza, não é? Não é? Saibais que talvez Cristo seja o cabeça da igreja. Está escrito assim? Então não está dando dúvida, é uma certeza. Saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem ser. Não é não? Irmão, mas não está escrito. Na língua portuguesa, às vezes se coloca essa vírgulazinha aí para omitir um termo, para não haver a repetição. Então esse verbo ser, ele está implícito aqui nessa vírgulazinha. Certo? Está implícito aí. Saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem ser o cabeça da mulher. Tem alguma dúvida que o homem é o cabeça da mulher? Não tem dúvida. Mas o homem lá em casa não é. Já está errada a pronúncia. O homem é o cabeça da mulher, porque quem instituiu foi Deus. O homem pode não estar desenvolvendo bem o papel de cabeça, mas ele é o cabeça. Então, deu para entender assim essa colocação? Às vezes é um pouco confusa. Não é que o homem não é o cabeça, ele pode não estar fazendo direito o papel, mas ele é o cabeça, porque foi Deus que fez assim. Irmão, mas se ele não estiver fazendo direito, o que é que vai acontecer? Ele vai prestar conta com Deus por não desenvolver bem o papel dele, mas ele já é o cabeça. No momento em que ele casou, ele é o cabeça da mulher, acabou a história. Não é talvez seja, ele vai desenvolver para ser o cabeça, não. Ele já é o cabeça. Casou, é o cabeça. Agora, se ele não faz o papel bem direitinho, aí já é outra história. Ele vai prestar conta com Deus por não estar fazendo o papel da maneira correta. Mas ele é o cabeça da mulher. Tá? Que é o que Deus disse. Então, esse é um grande detalhe. Esta verdade ecoa em Efésios 5, 22 e 23. Efésios 5 e 22 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido talvez seja, né? O marido será o cabeça. É isso que está escrito aí? O marido é o cabeça da mulher. Acabou. Casou, é cabeça. Agora, se não está fazendo a coisa direito, aí vai prestar conta. Mas ele é o cabeça. Então, se ele já é o cabeça, ele tem que procurar fazer a coisa da maneira correta. E a Bíblia é quem ensina a maneira correta. Aí ele vai comparar, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, um marido, ele já é o cabeça da mulher no momento em que ele casa. Ele agora só tem que aprender a desenvolver o papel bem direitinho, porque ele já é. Se ele não desenvolver, na administração pública, vamos supor que você passou num concurso público e você agora é um policial federal. Aí, no momento que você passou lá pelo treinamento da academia e foi nomeado, você agora é um policial federal, acabou a história. Ou militar, ou qualquer função pública. Você é um policial. Aí chega um momento lá que você vê um bandido fazendo alguma coisa, você diz assim: eu? Vou nada. Por aqui. Você exerceu bem o seu papel de polícia? Não. Você prevaricou o que você deveria fazer uma coisa e não fez. Essa é a linguagem que eles usam lá. Você prevaricou. Você não exerceu bem a sua função. É o que nós fazemos se não desenvolvermos bem o papel de cabeça da mulher. Nós prevaricaremos se não fizermos o negócio bem direitinho. Mas nós já somos. No momento em que o policial lá ele foi nomeado, ele é policial, acabou. Agora, se ele vai desenvolver bem a função dele ou não, aí já é outra história. Mas ele já é policial. Assim é o que o verbo diz aqui com relação ao marido ser o cabeça da mulher. Ele já é o cabeça. Agora, se ele vai fazer o papel direitinho, se ele vai prevaricar ou não, aí já é outra história. Já é entre ele e Deus. Certo? É isso aqui que tem que ficar bem claro na mente do homem. Casou, você tem que agora desenvolver esse papel, porque você já é o cabeça.
Então faça o papel bem direitinho, porque senão vai estar prevaricando, deixando de fazer o que tem que ser feito. Você notou que nenhum destes versos ordena, olha como é interessante, que o esposo se torne o cabeça ou o líder de sua casa? Ele não está dizendo que o esposo se torne, né? Não está dizendo. Ele diz que o esposo é o cabeça, que é o que eu acabei de explicar. Ele já é, casou, ele já é. Aí ele vai usar um exemplo aqui de um oficial, mesmo que eu usei do policial, certo? Já dei esse exemplo, não vou ler de novo, porque vai só repetir o mesmo exemplo. Então, irmãos, nós vamos parar nesse primeiro ponto, certo? Porque tem muita coisa para se falar com relação à liderança, com relação à submissão, com relação à vida conjugal, porque é algo muito complexo. Cada caso é um caso. Nós temos que ter muito cuidado para não estar julgando as pessoas, porque cada um sabe das suas realidades, das suas lutas, das suas dificuldades. Mas uma coisa nós temos que saber, que há um padrão. Deus ele criou um padrão para a vida conjugal. O marido é o cabeça da mulher. Ele é o líder do lar. Ele é o líder. E a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Está aqui, ó. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Por quê? Porque, me diga uma coisa, se Deus disse assim, olha marido, tu é o cabeça. Aí a mulher diz, não, mas eu que quero ser o cabeça. Vai dar certo. Vocês já viram um ser com duas cabeças? É normal? Não é normal. É uma coisa anormal. Ou seja, não é normal. Então não dá certo duas cabeças, irmão. Imagine se uma cabeça foi posta por Deus e a outra cabeça a mulher que quer colocar. Ela quer impor a outra cabeça. Dá certo. Deus colocou uma cabeça e a mulher quer botar a outra. Uma cabeça posta por Deus e a outra pela mulher. Ó. Dá certo? Não dá certo. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Porque Deus... Vai dar um quebra-cabeça, né? Porque Deus já colocou uma cabeça, que é o homem. Irmão, mas o homem lá de casa, né? O que a gente às vezes vê a mulher dizendo, mas o homem lá de casa não assume o papel de cabeça da casa, de líder do lar. Então eu tenho que assumir. Está errado, irmã. Você não pode tomar o lugar que Deus deu ao seu marido, não. Irmão, então o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Eu vou dar a solução, o remédio. Ajude o seu marido a ser o líder da sua casa. Você não é auxiliadora idônea? Entenderam as peças se encaixando agora? Deus fez a mulher como auxiliadora idônea. Então, auxilie o seu marido a ser o líder do lar. Não é não? Sim ou não? Não é eu que estou dizendo não, irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia que diz que a mulher é auxiliadora idônea. A Bíblia está dizendo. Então, nós estamos juntando as peças do quebra-cabeça. Se o homem é o líder, que foi Deus que disse que é, e o homem não está desenvolvendo o papel de liderança, quem vai ajudar o homem a assumir esse papel, a desenvolver bem? A mulher que é auxiliadora. Entenderam? Qual o papel da mulher na história? Ela é auxiliadora, então ela vai ajudar o marido a liderar. É assim que ela faz. Irmão, como é que eu faço? A primeira coisa, então, para ajudar meu marido a liderar? Adivinha? Joelho no chão. Primeira coisa que você vai fazer para ajudar o seu marido a ser o líder, a assumir o papel de líder, porque ser o líder já é, né? Para ele desenvolver bem esse papel, é joelho no chão. É oração. É a primeira coisa que a mulher faz. É orar. Segunda coisa, nunca denegrir a imagem do homem. Você não presta para nada, você não toma a decisão de nada, você é um emprestável. Acabou com o homem, viu? Acabou. Você vai criar um bloqueio no homem para ele ser o líder do lar. Então peça a Deus sabedoria para ir ajudando o marido. Vai deixando discretamente umas decisões para ele tomar, né? Mozinho, toma aí essa decisão aí, resolva aí como é que a gente faz. Deixa aí, né? E deixa ele decidir. Não, mulher, toma tu, não, é porque eu estou confusa, ó, não estou sabendo como fazer isso aqui. Aí. Deixa ele se virar. E ele automaticamente, aos poucos, ele vai desenvolvendo esse papel. Porque não é todo homem também, irmãos, né, que nasce assim com uma habilidade para a liderança, não. E ainda depende muito da criação. Tem alguns irmãos que, infelizmente, foram criados de uma forma
que não desenvolveram a aptidão para a liderança. Eles desenvolveram a aptidão para serem liderados. Aí quando casa, quer que a mulher lidere. Infelizmente acontece isso nas próprias igrejas. A gente vê irmãos que lutam, querendo liderar o lar, mas não conseguem, porque não foram criados dessa forma também. E aí vê na Bíblia os conselhos, mas não está conseguindo desenvolver. E quem vai ajudar? A mulher está ali, ó. Todo dia com o marido, então vai ajudando. Vai dando oportunidade para ele tomar as decisões. Vai dando oportunidade para ele tomar a liderança espiritual da casa. Vai dando oportunidade. Às vezes, a questão da liderança espiritual, né? O marido ele tem que chamar a família para o momento devocional, chamar a família para a leitura da Bíblia, chamar a família para orar. É o líder espiritual que faz isso. Às vezes a mulher toma a frente. Ei, vamos orar agora. E aí? Tomou a frente. Dá uma brecha, uma oportunidade para o marido liderar esse momento. Mas às vezes a mulher não. O marido não chamou ainda e eu quero orar agora. Bora orar, vamos. Se tu é o líder e não chama, então eu tenho que chamar. Estraga tudo, certo? Então, irmãos, eu costumo sempre ensinar a vocês. Vocês são filhos de Deus, que já creram em Cristo e têm o Espírito Santo de Deus. Então ore. Ore a Deus, peça sabedoria, como desenvolver bem o seu papel. O pastor não me disse como é que eu faço nessa situação. Ore a Deus. Que eu não vivo com você na sua casa, eu não vou poder dizer em todos os momentos o que você fazer ou não fazer, não. Porque eu não conheço a realidade da sua casa. Mas você tem o Espírito Santo. Se você creu em Cristo, você tem. Assim como eu tenho. Então você pode orar a Deus e pedir a Deus sabedoria. Senhor, me orienta, Pai, pela Tua graça, porque eu quero fazer a Tua vontade. E Deus vai lhe orientar. Porque se você orar segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. Agora, se você orar segundo a sua vontade, aí Deus não ouve. Porque Ele só vai nos atender se for segundo a vontade dEle. Então, irmãos, que essa instrução possa nos ajudar a cada dia a melhorar na nossa vida espiritual, a fazer o papel para o qual Deus nos chamou. Realmente, se é homem, assuma a liderança da casa, tanto da liderança espiritual como das outras áreas. Proteja a sua esposa. Se é mulher, então seja submissa ao marido. Não é porque ele merece ser submisso, não. O marido não merece submissão. Eu digo às vezes à minha esposa, amor, eu sei que se você for ser submissa a mim, o que eu mereço, estou frito, né? Ela não ia ser submissa, porque eu sou um pecador, irmãos. Eu não mereço submissão da minha esposa. Irmão, então ela não deve ser, não deve, porque foi Deus que mandou ela ser. Eu vou amar a minha esposa porque ela merece. Também não é, irmãos, porque todos nós somos pecadores. Apesar que a minha esposa é uma bênção, mas tem suas falhas, assim como eu também tenho, todos aqui têm. Então a gente não pode fazer o bem ao próximo em troca do que o outro já faz por nós, não. Nós temos que fazer o bem ao próximo por obediência a Deus. Então, se Deus mandou eu amar, eu vou amar. Que a mulher mereça ou não. E a mulher, ela vai ser submissa ao marido, que ele mereça ou não. Mas foi Deus que mandou. A nossa obediência é a Deus. Nós temos de prestar conta com Deus, não é com os homens. Não vou ser amoroso com a minha esposa não, que ela não é submissa. Problema dela, que não é submissa. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu falo assim, é maneira de expressão, né? Não é de um deboche não, entenda. É uma maneira que eu me expresso, né? Porque se eu quero fazer a vontade de Deus e o outro não quer, eu vou fazer o quê? Vou obrigar? Eu só posso aconselhar, né? Falar, mostrar a Bíblia. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Eu trabalho muito assim na minha vida. Eu mostro a Bíblia e provo, tá aí. Quem quiser fazer a vontade de Deus, faça e vai ser muito ricamente abençoado. Quem não quiser fazer a vontade de Deus, aí eu não sei o que pode acontecer. Porque a disciplina aí vem de cima, né? A disciplina vem de cima, então eu não sei. Eu só sei que se você obedecer a Bíblia, você vai ser ricamente abençoado. E não estou dizendo é a bênção material, riqueza, é dinheiro, é saúde, não. Certo? As bênçãos espirituais, a paz interior, aquela esperança de vida eterna, viver naquela vontade de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e não se abalar com as coisas e os problemas desse mundo. Isso é bênção. Bênção não é dinheiro não, irmãos. Dinheiro, vai e vem. Jó era o mais rico e perdeu tudo em quanto tempo?
Num dia, não foi não? Ó, num dia foi só chegando as notícias. Morreu, acabou os animais, morreram. E já não bastava, agora morreram 10 filhos. Ó, tudo numa lapada só. Diz que falava este ainda quando chegou o outro. Era um falando, terminando, e o outro já chegava com a outra notícia, né? Então o dinheiro, posso me apegar ao dinheiro? A minha felicidade está no dinheiro, que eu ganho muito dinheiro, sou rico, então eu estou feliz. Louco, é o que a Bíblia diz, né? Louco. Quem confia nas riquezas é um louco. Nós temos que confiar em Deus. A nossa felicidade deve estar no Pai. Então, para que eu tenha a minha felicidade em Deus, eu preciso obedecer a Deus, para viver em paz com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Tem tantas instruções, ó Pai, para as nossas vidas. E somos gratos a Ti, ó Pai, por nos conceder esse privilégio de poder aprender da Tua palavra. Pedimos um coração quebrantado, humilde, submisso ao Senhor, para que possamos fazer o que Te agrada e não o que nos agrada. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante da noite, a Tua proteção, o Teu cuidado, o retorno aos lares, que o Senhor possa abençoar cada um. A semana, ó Pai, pedimos as Tuas bênçãos para que possamos vencer o mal e o pecado, para a Tua glória. Eles oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe.